salve, futuro policial militar do estado de São Paulo, professor Vitor na área, hoje para falar de um dos assuntos mais importantes da sua prova, regra de 3 simples, certo? Olha só, se você está aqui com a gente, não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais, coloquei aqui a minha para você, a da Autoridade Concursos e principalmente o nosso canal no YouTube, onde você vai ver não só as minhas aulas, como as aulas dos meus colegas, professor de Direito, História, Geografia e tudo que você precisar para a sua prova de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, certo? Então vamos ao que interessa, vamos falar de regra de 3 simples. Professor, para que eu uso uma regra de 3 simples? Para estabelecer relação entre grandezas matemáticas. Ah, ferrou então, professor, porque eu não sei nem o que é grandeza matemática. Não tem problema, eu te explico. Grandeza matemática é tudo aquilo que a gente consegue medir. Então você consegue medir a sua altura, você consegue medir a sua massa quando sobe na balança, você consegue medir a velocidade de um carro, enfim, tudo que você consegue medir é grandeza matemática. E aquilo que você não consegue medir não é grandeza matemática. Certo? Aquilo que você não consegue estabelecer valor numérico. Por exemplo, o meu amor. Ok, o seu amor é subjetivo. Não pode ser estabelecido valor numérico, você não consegue medir, logo não é grandeza matemática. Beleza? Então se liga só. Quando eu tenho grandezas matemáticas, então, essas grandezas, elas têm relações com as outras. E essas relações podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Hoje o foco são nas diretamente proporcionais, beleza? Se você continuar nos acompanhando, você vai ver depois um exercício onde eu explico as inversamente proporcionais. Mas as diretamente proporcionais são aquelas que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Então você imagina que lá numa obra tem uma quantidade de pedreiros trabalhando, colocando tijolinhos no muro. Aí eu tenho 5 pedreiros e esses 5 pedreiros colocam 100 tijolos naquele muro. Se eu aumentar esse número de pedreiros, o que eu espero que aconteça? Que eu consiga colocar mais tijolos no muro, certo? Então se eu aumento o número de pedreiros, grandeza proporcional, eu aumento também o número de tijolinhos que eu consigo colocar lá no muro. Se eu diminuo o número de pedreiros, o que eu espero? Eu espero que eu tenha menos tijolos naquele muro, certo? Então se uma aumenta, aumenta a outra. Se uma diminui, a outra diminui, certo? Então quando eu tenho essas grandezas diretamente proporcionais, eu posso fazer, olha só, previsões. Então, no caso do nosso pedreiro, dos nossos pedreiros, eu poderia fazer previsões. Se eu aumentar tantos pedreiros, quantos tijolos a mais eu vou conseguir pôr? E é disso que se trata a regra de 3 simples, beleza? E eu vou mostrar para você na prática, num exercício aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do último concurso 2019, segundo semestre, beleza? Olha só, lê aqui comigo. Ele me diz o seguinte: uma máquina trabalhando sem interrupções fabrica 30 peças iguais em 18 minutos. Então aí vai a minha primeira dica para você. Cara, você tem que detectar as grandezas que estão no exercício. Quais são elas aqui? Peças. Eu consigo medir o número de peças, não consigo? 10 peças, 23 peças, 30 peças, 50 peças. Então você detectou a primeira grandeza, peças. Beleza, professor. E quem é a outra grandeza? Minutos. O que é minutos? Tempo. Então, olha só, a outra grandeza é o tempo. Professor anotou aqui. Então, você vai criar sempre 2 colunas. Cada coluna começa com o nome de cada grandeza. Peças, tempo, beleza? E aí você vai começar a preencher. Então, a primeira grandeza que eu tenho, o número de peças. Ele falou para mim que ele produz, olha só, 30 peças. E essas 30 peças, elas são produzidas em 18 minutos, professor. Beleza. Aí ele me pergunta assim, ó, essa mesma máquina agora trabalhando sem interrupções por 2 horas e 48 minutos, irá fabricar uma quantidade de peças igual a quanto? É aí que entra a segunda parte do exercício. Então, olha só, agora ele me passou mais tempo. Antes eu tinha 18 minutos, agora eu tenho 2 horas e 48 minutos. Espera-se que eu produza mais peças, certo? Então eu tenho uma relação diretamente proporcional entre a grandeza peças e a grandeza minutos, beleza? A grandeza tempo. Então, aqui vai uma dica essencial.
as unidades de medidas das grandezas, elas têm que ser equivalentes. Então, se você colocou aqui, ó, 18 minutos, aqui embaixo você não pode colocar 2 horas. Você vai ter que colocar também o tempo em minutos, beleza? Então, como eu resolvo esse exercício? Eu vou preencher a segunda linha das minhas colunas, ó. Primeira linha, 30, 18. Segunda linha, 18. Qual que é o outro tempo? 2 horas e 48 minutos. Meu querido, cada hora, 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. Mais esses 48 minutos, 168 minutos, cara. Olha só. Então eu quero saber quantas peças eu produzo nesses 168 minutos. Eu sei quantas peças é? Não, não sei. Aquilo que a gente não sabe na matemática, nós chamamos do quê? Ah, de x, professor. Chama do que você quiser, não tem problema. Pode ser x, y, Zé, João, Maria, ok? Eu vou chamar de x, não tem problema. Você gosta do x, eu chamo de x. Tá aqui, x. X é o número de peças que eu não conheço, que eu quero saber que serão produzidas em 168 minutos. Beleza, agora é fazer conta, professor. Então agora eu preciso multiplicar em cruz. Então presta atenção, sempre que as grandezas forem diretamente proporcionais, você vai multiplicar em cruz. Se fosse inversamente proporcional, a gente multiplicaria em linha. Mas não esquenta com isso que eu vou explicar depois, fazer um exercício só explicando as inversamente proporcionais para vocês, tá? O foco aqui são as diretamente proporcionais. Então olha só, multiplicou em cruz, ok? Ó, uma cruzinha deitada aqui multiplicando isso. Aí você vem comigo, ó. X vezes 18. A gente escreve assim, 18x. Cara, se fosse 18 vezes uma banana, era 18 bananas. Se fosse 18 vezes jogadores de futebol, eram 18 jogadores de futebol. Se é 18 vezes x, é 18x, ok? Beleza, aí eu tenho 30 vezes 168. Essa continha aqui vai dar 5.040. Minha nossa, professor, não sei resolver essa conta. Se você não sabe, está perdendo tempo. Por quê? Porque você tem que ir aí nos comentários deixar o seu e-mail, porque a gente já encaminhou para todo mundo que deixou o e-mail para a gente o material básico de matemática ensinando justamente a fazer essas contas, certo? Então não perca seu tempo, coloque aí o seu e-mail nos comentários para receber toda semana um material novo, tá? Lá eu estou ensinando como fazer conta de multiplicação, divisão, soma, com vírgula, sem vírgula, enfim, tudo o que você precisa de básico para começar a aprender isso daqui, beleza? Aí eu tenho 18x igual a 5.040, mas eu quero descobrir quem é esse bendito x. Se eu quero descobrir ele, o que eu faço? Eu interrogo, eu deixo ele sozinho ali no canto, eu vou perguntar quem é ele. Para deixar ele sozinho no canto, aquele 18 tem que sair dali. Mas o 18 não pode desaparecer, ele tem que sair. Quando ele sai dali, se ele está aqui juntinho com o x, ele tem que passar para o outro lado na parte de baixo. Ele tem que passar dividindo. Então, olha só, o x vai ser resultado da conta 5.040 dividido por 18. E quando você fizer essa conta, você vai obter o resultado 280 peças. Ou seja, nesses 168 minutos, foram produzidas 280 peças, mais do que 30 peças, certo? Por quê? Porque eu também usei mais tempo, grandezas diretamente proporcionais. Tá certo, meus queridos? Cara, a regra de 3 simples é assunto que está em toda a prova de soldado. Você pode pegar os últimos 15 concursos, você vai achar lá uma prova, um exercício de regra de 3 simples, beleza? Então continue estudando, acompanhe a gente, siga nossas redes sociais, se inscreva lá no YouTube e seja uma autoridade você também. Valeu?